Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 17, então, ele está continuando a falar do seu julgamento. Em 2 Timóteo 4,17, Paulo continua falando do assunto que ele estava tratando aqui, que era o seu julgamento, a sua defesa. E ele deixa uma coisa aqui, depois de ele falar de tantos que o abandonaram, ele fala de um que não foi embora, que não o abandonou, o Senhor. O Senhor assistiu-me. O Senhor assistiu-me, o Senhor me deu assistência. Ou seja, quando todos tinham virado as costas, o Senhor me deu assistência. Ele não me abandonou. Ele fala mais uma coisa aqui, e fortaleceu-me. E se você emendar esse fortaleceu-me com o final do versículo, que fala, fiquei livre da boca do leão, talvez você fique com o entendimento errado. Eu no meu tempo de garoto, estava muito em voga. Naquele tempo não tinha filme de super-heróis, né? Porque o cinema era mais voltado para lutas de espada, de aqueles caras fortões da Grécia, Ulisses, esqueci o nome dos outros agora, mas aqueles heróis gregos, né? Então tinha muito filme assim de castelos, de espadas, de lutas. E eu me lembro de um filme, não sei se era um filme de Sansão ou qual que era, que tinha aquele cara fortão, né? Aquele que não sai da academia. E aí vem um leão, ele pega o leão e pega na boca do leão e abre a boca do leão até quebrar o queixo do leão. Pá! Aí o leão morre, né? Então, se você ler aqui o versículo 17, aliás, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. E se você emendar apressadamente no final, e fiquei livre da boca do leão, então Paulo ficou tão forte que ele abriu a boca do leão e quebrou a mandíbula do leão. Não, não é isso aqui. Veja para que o Senhor fortaleceu Paulo. O Senhor me deu assistência, no começo do versículo 17, e fortaleceu-me. Para quê, Paulo? Para você enfrentar os gladiadores na arena? Para você arrebentar correntes? Para você lutar contra os seus opositores? Não. O Senhor fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Então ele recebeu forças do Senhor para fazer aquilo que o Senhor tinha designado ele para fazer desde o princípio. Ele seria um que levaria o evangelho para muitos, inclusive a reis, né? Como fala lá em Atos, no capítulo 9, o Senhor revela para, acho que é Ananias, né? Esse será um vaso muito útil, que levaria até para reis. Então ele pôde levar. Ele foi fortalecido para isso, ele teve forças, ele não estava caindo, desmaiando. Ele teve forças para cumprir a sua pregação e todos os gentios a ouvissem, os romanos ali no caso a ouvissem. Eu fico imaginando a cena, aquele homem tão combalido, né, de tantas lutas, de tantos naufrágios, de tantos açoites, de repente ele está numa audiência falando do evangelho para todas aquelas pessoas com quem ele entrava em contato. Eles podiam prender Paulo, mas não podiam prender a mensagem. O evangelho não está preso. Ele fala numa outra passagem, né? Ele estava preso, mas o evangelho não estava preso. E nem poderia ficar preso. Porque, na realidade, ele estava com dignidade apresentando a sua defesa. Que, na realidade, não era uma defesa sua, né? Mas uma defesa do evangelho. Ao nosso 2 Timóteo 4,17, o Senhor assistiu-me, ou seja, não me largou sozinho, fortaleceu-me, para quê? Para que eu ficasse mais musculoso? Não, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Esse a boca do leão, não dá para definir se realmente ele está falando em sentido figurado, né? Fiquei livre de sofrer, mas ou é literalmente do leão
Eles jogavam alguns presos aos leões nas arenas de Roma. Mas, de qualquer maneira, ele sabia uma coisa, que ele não seria liberto. É interessante pensar nisso, né? Porque aqui ele está sendo julgado, o Senhor está guardando ele vai no versículo 18, ele vai falar, o Senhor me livrará de toda má obra. Que má obra seria? Morrer? Ser decapitado? Ser enforcado? Ser apedrejado? Não. Não. Má obra que ele pudesse cair em algum pecado, em alguma contradição e desonrar de alguma maneira o seu Senhor. Porque morrer, ele sabia que ia morrer. O Senhor já tinha revelado para ele. Ele já fala numa outra passagem, combati o bom combate, guardei a carreira, né? Guardei a fé, cumpri a carreira. Então, ele já sabia que ia morrer. Aqui ele não está falando de não morrer, de não ser condenado à morte. Aqui ele está falando de ser guardado de alguma má obra, ou de negar sua fé, ou de negar o seu Senhor, ou de fazer alguma acusação leviana contra os seus acusadores, porque tem uma passagem lá em Atos que ele acaba tendo que calar a boca, porque ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada. E aí quando avisa, esse é o sumo sacerdote, você falou isso para o sumo sacerdote? Ele fala assim, irmão, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Ele tem que voltar atrás. Uma coisa que o Senhor nunca fez foi voltar atrás na sua palavra, né? Porque ela é sempre perfeita. Mas Paulo, por mais fiel ministro do Senhor, ele precisou voltar atrás, lá em Atos, quando ele injuriou o sumo sacerdote, e ele próprio cita uma passagem do Antigo Testamento, não dirás mal do sumo sacerdote, de uma autoridade do seu povo. Então, o Senhor me livrará, no versículo 18, de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. O que é o reino celestial? Não é o milênio, é o céu. Ele sabia que o Senhor ia guardá-lo para o céu. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, o fim dele seria realmente terminar no céu. Ele sabia que, independente do resultado do julgamento, o fim era o céu. O fim da sua jornada era o céu. E ele dá glória, né? Dá glória a Deus para todo sempre, pelas eras das eras. Aí no versículo 19, saúda a Prisca, ou Priscila, e a Áquila. Esses dois que trabalharam com ele, fabricando tendas. Eu sempre gosto de esclarecer que tendas não eram apenas barracas, né? Tendas eram toldos também, porque era um elemento muito comum na arquitetura de 2000 anos atrás, em todo o Oriente Médio, e ainda é hoje, né? Os toldos, aqueles toldos na frente das casas, na frente das lojas, muitas casas mais ricas, elas eram um quadrado com um jardim no meio, e daí tinha os toldos virados para esse jardim, para fazer sombra e manter a casa fresca. Então, Paulo era um fabricante de toldos. Ele devia ter muito trabalho fazendo toldos junto com Priscila e Áquila. Nós podemos chamar esses de pequenos empresários. Priscila, Áquila e Paulo. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Esse Onesíforo, eu acho que eu já vi ele em algum lugar, viu? Em 2 Timóteo 1, versículo 16, diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Reparou isso? Que é interessante, né? Nós pensarmos no comportamento dos irmãos. Porque assim como aconteceu quando o Senhor Jesus foi preso e foi executado, muitos, aliás, todos os seus discípulos, ficaram vendo de longe. Os que estavam mais perto eram Maria e João, que estavam mais perto dele, mas os outros ficaram de longe. Ninguém queria se associar com aquele crucificado. Ninguém queria
queimar sua reputação, vamos dizer assim, né? Porque ninguém queria passar pelo que Pedro passou. Ah, você é amigo dele, né? Ninguém gosta disso. Na hora que o seu time perde, você não quer dizer que é daquele time, você quer dizer que é do outro, que ganhou. E aí veja que justamente os mais improváveis, que eram José de Arimateia e Nicodemos, foram lá pedir para Pilatos o corpo, para poder retirar, autorização para retirar o corpo de Jesus e sepultá-lo. Nesse dia, Nicodemos e José de Arimateia não sepultaram apenas o corpo de Jesus, eles sepultaram a reputação deles, porque se associaram a um criminoso, né, aos olhos do governo, era um criminoso executado. É que nem você, depois que executam aí um traficante, um chefe de quadrilha, alguma coisa assim, você vai lá pedir o corpo para você fazer o velório dele, o enterro e tal. O que vão pensar de você? Que você fazia parte da quadrilha, que você era bandido como ele. Então, na realidade, era de uma coragem sem igual aqueles homens. Coragem que os discípulos que andaram com Jesus 3 anos não tiveram. Naquela hora não tiveram. Então é muito, muito importante isso aí a gente aprender, que às vezes os mais improváveis são aqueles que na hora H vão aparecer e vão tomar posição a favor do Evangelho, a favor de Cristo. E muitos que são no bem bom, da boca para fora, são muito cristãos, muito irmão daqui, irmão dali, a hora que aperta a corda, sai tudo correndo, né? E espirra tudo, porque me associar a esse, e lá esse Onesíforo, então, em 2 Timóteo 1:16, o Senhor conceda misericórdia à casa, à família de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Então não é uma coisa simples essas palavras aqui, não se envergonhou das minhas cadeias. Isso quer dizer que ele se associou, que ele acabou se identificando, que ele acabou recebendo a pecha, né, a má fama de ser um amigo do Paulo condenado, do Paulo preso. Então Paulo aqui lembra desse Onesíforo, né? Saúda a Prisca e a Áquila, aqui em 2 Timóteo 4,19, e a casa de Onesíforo, a família de Onesíforo, porque ele recebia ajuda, ele recebia conforto e consolo desses irmãos. Erasto ficou em Corinto, ele vai falar em 2 Timóteo 4,20, e deixei Trófimo doente em Mileto. Aqui tem uma outra lição importante para nós. Por que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto? Por que Paulo não curou ele? Não é? Paulo curou tanta gente, poxa, curar seu irmão também, vai deixar ele doente lá, coitado. O que é isso? Isso é para a gente aprender que as curas eram sinais para os incrédulos. Não era para curar todo mundo, eram sinais para os incrédulos, para que as pessoas vissem que o poder de Deus estava acontecendo aqui na terra e se convertessem. Os gregos buscam sabedoria, diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, mas os judeus pedem sinais. Então, as curas eram sinais. Os sinais, as maravilhas, tudo isso era para chamar a atenção dos incrédulos para que crescem no Evangelho. Não era o que acontecia sempre e ainda mais entre os irmãos. Tanto é que quando Paulo escreve para Timóteo, ele não manda um lenço ungido para Timóteo colocar em cima da barriga e ser curado do estômago, das enfermidades do estômago. Não, ele fala, toma também um pouco de vinho para as tuas frequentes enfermidades do estômago, né, que ele devia ter enfermidade, e o vinho podia ajudar. Então, lembrar isso, principalmente os pentecostais, aí acham que tudo tem que ser curado, tudo tem que ser cura, e quando não é curado é falta de fé. Não, amigo, não é isso não. A cura era um sinal para converter os incrédulos. Uma vez um homem escreveu para mim, soltando os cachorros, né? Eu falei alguma coisa das curas,
E ele falou que um crente de verdade não fica doente. Um crente verdadeiro, um crente fiel, né, não fica doente. Eu falei, amigo, você usa óculos? Você tem cárie nos dentes? Você tem caspa no cabelo? Você tem pinta na pele? Tudo isso é doença. Tudo isso é doença. Então o crente fica doente também. Bobagem é essa de dizer que um crente não fica doente. Quando se converte, agora não fica mais doente. Porque ressuscitou, por acaso? Isso é igual falar lá a doutrina daquele que dizia que a ressurreição já tinha acontecido. Então, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 20, Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto, procura vir antes do inverno, mais uma vez lembrando da capa lá que Paulo encomendou a Timóteo, Eúbulo, e Prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Aqui entram então mais alguns discípulos de Roma, que certamente iam visitar Paulo na prisão e iam também prover para suas necessidades na prisão, porque prisão hoje já é complicado, né? Imagina naquele tempo, tanto é que você vê hoje presidiários, tem que ter um parente que vai lá levar cigarro, levar chocolate, depende da prisão, vai levar arma, até celular, né? Depende do tipo de presidiário. Mas sempre tem uma mãe, eu fico muito, muito triste, aqui eu passava na estrada para Piracicaba, tem um presídio ali na estrada. E às vezes eu passava no presídio ali pela estrada, e você vê aquela fila enorme, e a maioria das vezes você vê que são senhoras idosas na fila. São mães indo lá visitar o filho que está preso, que está no presídio. Eu fui uma vez também distribuir folhetos na entrada do Carandiru, antes de ser demolido o Carandiru, morava em São Paulo na época, e eu mais alguns irmãos de São Paulo fomos distribuir folhetos na entrada, no portão do Carandiru, e tinha uma fila enorme também dos parentes, das pessoas, e você olha, a maioria são mães, algumas são esposas, né, de presidiários. Então eu fico pensando, né, o cara quando pratica um crime, ele não pensa na mãe que depois vai ter que ficar lá dando assistência, porque tem que dar assistência. Tem que dar assistência, tem que levar roupa, tem que levar comida, tem que levar as coisas que ele precisa. E aqui então esses Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos certamente faziam isso para amenizar o sofrimento do apóstolo Paulo, que era tão querido ao coração deles. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. E aqui Paulo encerra então aquela que é a sua última carta antes dele partir desse mundo, depois de ter cumprido uma carreira excepcional que o Senhor o escolheu, o Senhor o chamou, e o Senhor deu a ele um privilégio altíssimo, né? Aquele que era o principal dos pecadores, porque tinha condenado à morte muitos cristãos, famílias inteiras de cristãos tinham sido presos por Paulo e enviados para a condenação. E Deus, na sua misericórdia, salvou esse homem, e não só salvou, mas o transformou num dos principais instrumentos de evangelização. Porque o evangelho se espalhou, então, por toda a Grécia, por todo o mundo gentil daquela época, levado por esse homem, por esse Paulo, inclusive na prisão. Porque tem uma carta que ele fala que os da casa de César vos saúdam. Como que os da casa de César podiam enviar saudações? Porque na prisão Paulo pregava o evangelho, os guardas ouviam o evangelho, escutavam o evangelho, e Paulo era poliglota, né? Os guardas escutavam o evangelho e acabavam tendo entre aqueles guardas alguns que eram da elite do imperador. Guardas que serviam para guardar a família do imperador. Agora você imagina, da prisão, o evangelho ia parar dentro do palácio do imperador.
levado por guardas que se convertiam e se infiltravam, vamos dizer assim, no covil do lobo, né? Levando o evangelho. Como Deus agiu, que Satanás devia estar se mordendo de raiva de ver como foi a expansão do evangelho. Aquele que quis um dia ver o Filho de Deus morto na cruz, achando que tinha derrotado o Filho de Deus, viu que aquilo foi só o princípio de uma revolução mundial em que o Evangelho chegaria a todas as partes do mundo, levando salvação pela fé, por meio do sacrifício de Cristo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.